Oi a todos e bem-vindos. Estou muito animado hoje para conversar com o professor Jeffrey Sachs sobre o que está acontecendo com o processo de paz na Ucrânia. Isso depois que os Estados Unidos fizeram Zelensky aceitar uma proposta de cessar-fogo, que foi, eu acho, sempre um pouco vazia de conteúdo. Mas mesmo assim, vimos que o enviado de Trump, Steve, foi a Moscou para discutir as condições para acabar com os combates e, de fato, avançar com esse cessar-fogo. E parece ter ido muito bem, dado que Trump disse que estava otimista. Amanhã, na terça-feira, 18 de março, Trump e Putin devem falar ao telefone. Então eu queria te perguntar primeiro, o que é realista esperar disso? Bem, obviamente há muita discussão acontecendo nos bastidores, da qual não temos conhecimento. Então a questão realmente é, além da discussão sobre um cessar-fogo de 30 dias, o que foi discutido substancialmente com os ucranianos, talvez até acordado, embora de acordo com a resposta ucraniana, nada. Agora, o que quero dizer com isso é que não haverá um cessar-fogo isolado. Por que haveria? Os russos não aceitarão isso. Eles têm o ímpeto militar e não ouviram uma palavra oficial do lado ucraniano sobre nenhuma das causas fundamentais da guerra. E é isso que os russos dizem. Mas também é verdade. Não é apenas uma posição russa. Esta guerra precisa ser encerrada em bases políticas, das quais as mais fundamentais incluem 3 itens: a neutralidade ucraniana versus a demanda contínua da Ucrânia e de muitos dos parceiros da Ucrânia na Europa pela adesão à OTAN. O segundo é um acordo sobre questões territoriais, e o terceiro é um acordo sobre algum tipo de arranjo de segurança no contexto de um acordo de paz. Agora, não ouvimos publicamente nenhum movimento do governo ucraniano em relação a esses 3 itens. De acordo com o governo ucraniano, pelo que ouvi, e posso ter perdido algo, a demanda por adesão à OTAN essencialmente continua até hoje. A demanda por uma recuperação total de todos os territórios, até as fronteiras de 1991, continua sendo a posição oficial. E em relação às questões de segurança, basicamente, a adesão à OTAN ou as tropas da OTAN, incluindo a participação dos Estados Unidos, continuam sendo a posição em relação à segurança. Agora, essas não são a base para a paz, porque a Rússia tem interesses de segurança que são fundamentais e que levaram a esta guerra. A Rússia tem o ímpeto no campo de batalha. Portanto, pedir um cessar-fogo de 30 dias por si só não significa nada. Agora, presumivelmente, quando os representantes dos Estados Unidos e os representantes ucranianos se encontraram em Jeddah, eles não passaram 8 horas e meia a portas fechadas discutindo uma declaração muito curta. Eles discutiram essas condições básicas. Pode-se suspeitar que houve algum movimento sobre isso. Os Estados Unidos mais ou menos fizeram um movimento muito importante sobre isso, dizendo que sim, a OTAN não se expandirá. Haverá concessões territoriais. Haverá arranjos de segurança que não incluem, por exemplo, os Estados Unidos. A Ucrânia, até onde sei, no momento em que falamos, não fez nenhum movimento público sobre isso, e não sabemos se houve algum movimento privado. Agora, após aquela reunião de 8 horas e meia em Jeddah, o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se encontrou com o presidente Putin. Pode-se dizer que foi uma reunião amigável, de certa forma. A reunião em si foi mutuamente respeitosa e diplomática. As declarações que saíram dela foram as mesmas, com a Rússia dizendo que sim, poderíamos concordar com um cessar-fogo se as causas fundamentais desta guerra forem reconhecidas. Houve uma troca adicional sobre as tropas russas e ucranianas cercadas na região de Kursk nos 2 dias que se seguiram. Houve declarações otimistas do presidente Trump em suas redes sociais. Presumivelmente, algo está acontecendo nos bastidores, mas não sabemos. E essas declarações vindas de líderes europeus são tão belicosas como sempre. Portanto, provavelmente temos 2 níveis de diplomacia ocorrendo.
algo a portas fechadas e algo em público. Se a única coisa que temos é os Estados Unidos, essencialmente dizendo que a OTAN não se expandirá, que precisam haver concessões territoriais e que um arranjo de segurança não envolverá os Estados Unidos, mas não há acordo sobre essas questões fundamentais, seja pela Ucrânia ou por grandes potências europeias. Então acho que o que teremos é os Estados Unidos apenas se retirando desse conflito. E os eventos seguirão na Ucrânia, provavelmente levando a grandes perdas da Ucrânia no campo de batalha. Mas se houver mais acordo a portas fechadas, o que acho bastante plausível, então talvez estejamos caminhando para um acordo real. Sim, bem, a narrativa na Europa, em resposta a esse cessar-fogo, é interpretada primeiro, pelo menos na mídia, como um acordo de pegar ou largar para os russos. Então houve muita empolgação, porque a suposição era de que os russos não poderiam aceitar isso. E uma vez que eles não aceitem, os Estados-leis deveriam ir atrás da Rússia de forma contundente. Em outras palavras, os Estados deveriam voltar e retornar ao nosso lado de buscar uma guerra longa. E então você teve Starmer, que incorporou isso na narrativa de que, bem, Zelensky mostrou que quer paz, mas agora Putin não quer. Então isso tem sido usado ao máximo, mas, claro, vindo de Trump, algo diferente está sendo dito. Ele disse que está otimista, que Putin respeita a América e que a Ucrânia não deveria ter iniciado uma briga, em suas palavras, com um adversário muito mais poderoso. Mas onde está o espaço para compromisso aqui? Estou curioso porque a neutralidade abrange muito. São garantias de segurança. É segurança. Sim, são quaisquer forças de paz no terreno. Todos esses são questões relacionadas à neutralidade. Claro, com as disputas territoriais, parece haver um pouco mais de margem, ou pelo menos poderia haver alguma em termos de onde as fronteiras administrativas são traçadas, porque Trump disse que estaremos falando sobre terras e estaremos falando sobre usinas de energia. Estou assumindo que se trata da usina nuclear de Zaporizhia, que está sob controle russo, e está do lado deles do Dnieper, um pouco desconfortavelmente perto da Crimeia. Então, onde você acha que há uma possibilidade de chegar a um meio termo? Seria na arquitetura de segurança? Ou como você vê, bem, quanto espaço há para manobra real para ambos os lados? Primeiro, deixe-me dizer que o que Starmer e Macron dizem não faz absolutamente nenhum sentido para mim. Os britânicos quase nunca fazem sentido para mim de qualquer forma, devo dizer, em tudo o que dizem, por causa da belicosidade, da russofobia, da falta de qualquer senso de diplomacia. Isso tem 200 anos de história. E é muito triste e irrealista. Mas em termos de uma expressão do que realmente está acontecendo, é delirante. A ideia de que Trump fez uma oferta de pegar ou largar e que os Estados Unidos iriam, entre aspas, reentrar na guerra, é completamente delirante. Trump e os Estados Unidos não vão reentrar na guerra com novos pacotes de ajuda militar e uma guerra prolongada na Ucrânia. Os Estados Unidos, em suas condições políticas, fiscais, militares e geopolíticas atuais, não vão fazer isso. Por que os europeus acreditam nisso? Eu não sei se eles acreditam nisso. Porque eles expressam isso em público. Está além da minha compreensão. Porque estar errado o tempo todo, como os britânicos e os franceses estão, não me parece ser uma negociação inteligente, uma negociação astuta ou uma política inteligente. Então, vejo isso como incompetência e intransigência, em vez de realmente até mesmo uma visão tática, muito menos estratégica do lado deles. Claro, tudo o que estou dizendo pode estar errado. Os Estados Unidos poderiam anunciar, bem, a Rússia não está se movendo, então voltamos à guerra. Acho impossível, no contexto da política americana e dos interesses americanos, e da própria posição de Trump, e das posições repetidas de todos ao seu redor, acreditar que algo assim seja remotamente o caso. Então, deixe-me começar por aí.
Não dou qualquer crédito às posições britânicas e francesas, e ouvi em particular de líderes europeus o contrário, então deixe-me apenas acrescentar isso também. Quando se trata das condições reais para a paz, acredito que a questão da OTAN é sine qua non. A questão da OTAN é, na minha opinião, o casus belli fundamental. Isso remonta a 30 anos. Não é segredo. Muitas vezes, autoridades ocidentais expressaram a verdade sobre isso. Trump disse a verdade sobre isso. Autoridades dos Estados Unidos disseram que a Ucrânia não está entrando na OTAN. A Ucrânia não está entrando na OTAN. Ponto final. Todos precisam entender isso. Isso não vai acontecer. Everybody needs to understand this. It's not going to happen. Whether NATO survives is yet another matter, by the way. Se a OTAN sobreviver, é outra questão, aliás. Não é impensável que daqui a 10 anos não haja OTAN. Mas dado isso, a Ucrânia não está entrando na OTAN. Certo. Próximo. E quanto ao território? Bem, a Crimeia não está voltando para a Ucrânia. Ela foi parte da Rússia por séculos, até uma manobra bastante arbitrária, quando a Crimeia foi presenteada a uma parte administrativa da União Soviética, ou seja, a República Socialista Soviética da Ucrânia, em 1954, por ocasião da celebração de 300 anos que, segundo a visão russa, tornava a Ucrânia subordinada ao Império Russo em 1654. Certo. Ukraine subordinate to the Russian Empire back in 1654. Okay. Ukraine for countless reasons is Ucrânia, por inúmeras razões. A Crimeia não vai voltar para a Ucrânia. Ponto final. Depois vem as questões das regiões anexadas das duas oblasts de Donbass, Zaporizhia e Kherson. Eu não acho que haja muito espaço para manobras e negociações, porque a Rússia venceu no campo de batalha. Se isso tivesse sido o processo de Istambul em abril de 2022, não. Essas provavelmente não teriam se tornado território russo. Teria havido a implementação dos acordos de Minsk II no Donbass, e as questões de Zaporizhia e Kherson nunca teriam surgido. O lado ocidental, liderado por Biden, foi estúpido. The Western side, led by Biden, was stupid. They were stupid to block the Istanbul process. Eles foram estúpidos ao bloquear o processo de Istambul, que teria encerrado esse conflito em abril de 2022. Agora os eventos continuaram. Bem, as negociações são ainda mais difíceis em relação ao território. A Ucrânia terá que ceder muito território. Eu não estou na sala de negociações e não vou negociar dessa forma. Estou apenas dizendo que os eventos no terreno, desde o processo de Istambul, mudaram para pior em relação à situação territorial da Ucrânia. E isso era previsível. Eu, você e outros previmos isso. Então isso é triste. Se você joga com uma mão perdedora e continua aumentando a aposta, acaba perdendo mais no final. E foi isso que aconteceu com a Ucrânia. E isso foi culpa de Biden e dos líderes europeus, mas especialmente da administração Biden. Boris Johnson, who was leading the UK in April. Boris Johnson, que estava liderando o Reino Unido em abril de 2022, foi pessoalmente a Kiev para dizer a eles que continuassem lutando e não aceitassem o acordo que estava ao alcance. Quando se trata dos arranjos de segurança, as questões centrais incluem duas perguntas. Que tipo de situação militar existe? Quem tem ou não tropas no terreno? Quão grandes são os exércitos? E assim por diante na Ucrânia. E, em segundo lugar, qual é o papel da Rússia nos arranjos de segurança? A Rússia disse, não seremos espectadores nos arranjos de segurança, porque então você cria um pretexto e voltamos à guerra. Por outro lado, a Turquia e as potências europeias estão dizendo que isso não pode ser uma palavra vazia de desmilitarização unilateral ucraniana. Unilateral Ukrainian demilitarization, there needs to be something more than that. My own view, which Precisa haver algo mais do que isso. Minha própria visão, que tenho defendido há muitos anos, é que isso deveria estar sob o contexto do Conselho de Segurança da ONU, o que incluiria automaticamente a Rússia, mas então automaticamente, é claro, também incluiria a China, que é uma força estabilizadora importante para um acordo, porque a China vai querer ver um acordo cumprido. E, é claro, inclui a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos. Portanto, o Conselho de Segurança é um bom local para negociações, estabelecendo os acordos de segurança, e muitas vezes ao Conselho de Segurança mais outras partes co-garantidoras de um acordo de segurança, e é aí que isso deveria ser negociado.
I personally find the Pessoalmente, considero o rascunho quase finalizado do Acordo de Istambul de 15 de abril de 2022, ou o Processo de Istambul, como uma base para a paz. Basicamente, os dois lados iam alcançar a paz se a administração Biden não tivesse intervindo para continuar a guerra. Portanto, todas essas questões de que estamos falando, neutralidade permanente ou não ampliação da OTAN, as questões territoriais e as questões de segurança, estavam quase resolvidas. Se houvesse interesse em paz por parte da administração dos Estados Unidos, essas questões restantes teriam sido resolvidas por meio da diplomacia, não descartadas como foram pela continuação da guerra. Então sabemos que não estamos longe, exceto na Europa, onde há uma retórica incrivelmente acalorada e muitas vezes obtusa, e em termos do unilateralismo de Macron e Starmer, incentivando o lado europeu. Disse, aliás, ouvi isso várias vezes, e acho que talvez seja dito com frequência na França. Bem, Macron tentou, e foi rejeitado. E então, por que ele deveria tentar novamente? Essa ideia de como a história se desenrolou e como as negociações acontecem é tão primitiva que você não esperaria que um garoto de 12 anos usasse esse tipo de lógica. Mas essa é realmente a lógica. Ele foi rejeitado, foi insultado, foi humilhado. Ah, me poupe. Você está brincando? Você se sentaria para negociar um acordo sério? Este é o meu conselho. Sim, na época, no início de 2022, quando Macron disse, bem, talvez a Rússia precise de algumas garantias de segurança, isso foi imediatamente rejeitado como algum tipo de apaziguamento. Então não, eu concordo com isso. Mas também acho muito interessante o que você disse sobre quem deveria observar um futuro cessar-fogo com um acordo político, que seria melhor ter mais envolvimento da China e do Sul global, porque não consigo imaginar um cenário em que o cessar-fogo seja quebrado e os europeus que o observam digam, ah, sim, foi o lado ucraniano que fez isso. Seria muito, sabe, esta é uma guerra por procuração. Eles são parte do conflito. Mas também os russos disseram que não se importam muito com o que os europeus pensam deles, mas se importam muito com a China. India, Africa and the global south. So that is a good point. Isso é muito importante, porque não estamos em uma negociação bilateral. As pessoas esquecem isso completamente. As pessoas pensam que isso é de alguma forma uma negociação bilateral entre a Rússia e a Ucrânia. Não é nada disso. Estamos em um mundo completamente interconectado, onde esta guerra impacta o mundo inteiro e onde a Rússia tem interesses globais. Os Estados Unidos têm interesses globais. A Europa tem interesses globais. Se você trapaceia vulgarmente em um acordo que fez com o mundo inteiro através da ONU, e especificamente do Conselho de Segurança da ONU, as consequências são bem diferentes do que você teria em uma situação bilateral, onde um lado trapaceia o outro, mas não há recurso a terceiros. Esta é a ideia, aliás, da própria lei, de que você não tem vendetas e disputas de vingança entre dois lados. Você multilateraliza e coloca isso em um contexto onde há interesses mais amplos em jogo. Isso é muito, muito básico. É um conceito muito básico de diplomacia. Tratados não são documentos bilaterais, se forem devidamente elaborados. E violações flagrantes de tratados que são acordados, sistematicamente monitorados e bem projetados, impõem altos custos aos violadores. E assim, a ideia que é frequentemente afirmada na Europa hoje em dia, bem, poderíamos concordar com algo, mas então Putin simplesmente trapaceará e continuará, é extraordinariamente ingênua. A propósito, já que tudo no discurso remonta a algum exemplo histórico, e tipicamente a Munique no outono de 1938, deve-se dizer muito explicitamente que o acordo alcançado entre Hitler e Chamberlain, quando Hitler o violou vulgarmente logo depois, teve repercussões massivas contra a Alemanha. Isso incluiu o acelerado rearmamento maciço da Grã-Bretanha, unindo grande parte do mundo contra Hitler. Expondo as mentiras de Hitler e permitindo que os Estados Unidos entrassem em muitos acordos,
mesmo antes de entrar na guerra em si, em dezembro. Many agreements even before entering into the war itself in December 1941, including enabling Churchill to Em 1941, incluindo permitir que Churchill enfrentasse aqueles que queriam fazer um acordo com Hitler, em maio de 1940, dizendo que Hitler não pode ser confiável para fazer um acordo. Então, mesmo o caso mais famoso que os europeus olham, de dizer que não podemos lidar com o outro lado, Munique, 1938, apaziguamento de Hitler, historiadores que são historiadores sérios sabem que, em primeiro lugar, Hitler sentiu que tinha sido enganado nesse acordo, porque isso expôs sua mão. Isso mudou seu cronograma. Isso enfraqueceu sua posição. Isso levou, em última análise, à sua derrota. Essa não é a história que contamos agora. A história que é contada nos tabloides é nunca negociar com o outro lado. Bem, eu diria duas coisas. Uma, isso não é Munique 1938. Não há nenhum dos antecedentes históricos. Não há nenhuma situação contextual. Toda analogia é pateticamente fraca. E temos feito essa analogia falsa em todas as guerras em que os Estados Unidos estiveram nos últimos 50 anos, seja no Iraque ou em qualquer outro lugar. Então é falso. Mas mesmo que fosse uma analogia séria, é um evento histórico completamente mal interpretado. E eu diria que, em resumo, tratados são importantes. Eles podem funcionar. Precisam ser devidamente elaborados. Precisam ser devidamente monitorados. Precisam ser entendidos pelo que são, que é multilateralizar uma crise, não bilateralizar uma crise em andamento. You mentioned earlier that Você mencionou anteriormente que o futuro da OTAN pode ser questionado. E isso é interessante porque Elon Musk também esteve no Twitter. Qual é o papel dele no governo dos Estados Unidos ainda não está claro. Mas mesmo assim, ele levantou essa ideia. Por que ainda estamos envolvidos nisso? Os europeus, seu esforço causal, isso está nos impedindo de perseguir nossos interesses reais. Agora, tem sido minha esperança pessoal por mais de 30 anos que a OTAN fosse convertida em uma arquitetura de segurança europeia inclusiva, em vez de ser um projeto hegemônico construindo a Europa sem a Rússia, o que se torna uma Europa contra a Rússia. Mas o que acontece agora? Porque se não for para ser um instrumento voltado para cercar a Rússia, qual é o propósito? Nos anos 90, tínhamos slogans como expandir ou morrer, fora da área ou fora do negócio. Você vê a possibilidade de a OTAN perder seu propósito e até colapsar à medida que os interesses de seus Estados-membros começam a divergir cada vez mais, se não for usada apenas como um instrumento contra os russos. NATO lost its purpose in 1990. A OTAN perdeu seu propósito em 1990. O Pacto de Varsóvia terminou. A OTAN deveria ter sido encerrada. A OTAN certamente perdeu seu propósito em dezembro de 1991. A União Soviética foi desmembrada. Eu estava por perto naqueles dias de forma bastante intensa. Não havia risco algum de qualquer tipo de invasão russa na Europa. A OTAN deveria ter sido encerrada então. Ela se tornou algo completamente diferente de uma defesa contra uma invasão soviética. Tornou-se o instrumento na Eurásia Ocidental para o projeto hegemônico americano. Este não era o propósito da OTAN até 1990. O propósito da OTAN, seja qual for a opinião, era enfrentar a União Soviética na Europa Ocidental. Mas tornou-se uma organização expansionista, precisamente e explicitamente parte da unipolaridade americana, da hegemonia americana e dos poderes de aplicação da lei dos Estados Unidos. E foi usada dessa forma repetidamente. Então acho que a OTAN está equivocada há mais de 30 anos. No momento está repleta de problemas. Um deles é que os Estados Unidos, corretamente sob Donald Trump, estão dizendo que aqueles 30 anos de aventureirismo e expansão acabaram. Eles falharam. Foram perigosos. Foram custosos. Não faremos mais isso. Os europeus supostamente estão em pânico com isso, mas deveriam se controlar e entender o que foi dito. Os Estados Unidos não disseram que a OTAN acabou. Os Estados Unidos disseram que a OTAN não se expandirá mais.
Então, este é um ponto importante. So this is one big point. Trump is also saying a second point, which is Trump também está dizendo um segundo ponto, que é que a Europa precisa gastar mais com sua própria defesa. A propósito, eu sou a favor de uma defesa comum europeia. Esta é a abordagem correta. Isso pode significar mais um ponto percentual do PIB em gastos. Não acho que seja 5% do PIB. Isso seria se você estivesse indo para a guerra, mas ninguém deveria ir para a guerra. Mas para ter uma dissuasão adequada e uma força militar adequada na Europa, pode ser 3% do PIB agora. Ok, tudo bem, faça isso. Mas isso é diferente da OTAN. A OTAN, na forma do artigo 5, deixará de garantir que os Estados Unidos interviriam em uma guerra europeia ainda se aplica? Bem, é aqui que eu digo que em 10 anos talvez não tenhamos a OTAN. Se os europeus agirem tão estupidamente quanto seus líderes estão falando agora, a OTAN acabará. Se Starmer e Macron continuarem a bater os tambores de guerra, e realmente talvez até quiserem dizer que vão colocar tropas unilateralmente na Ucrânia, isso aceleraria o fim da OTAN, porque o cenário político e o público dos Estados Unidos não dirão, meu Deus, eles tiveram uma chance de paz, mas foram para a guerra, e nós devemos defendê-los se forem atacados em resposta? De jeito nenhum. Os Estados Unidos absolutamente perderiam o interesse, porque os Estados não querem entrar na Terceira Guerra Mundial. Então, se Starmer e Macron persistirem da maneira que estão persistindo agora, eles estão acelerando o fim da OTAN. Agora, alguém poderia dizer, ou esse é o plano maquiavélico deles. Eu não acho. Não acho que haja algo inteligente no que estão fazendo. Mas esse é o resultado involuntário de suas ações. Só uma última pergunta muito rápida. Você mencionou antes que às vezes fala com alguns líderes políticos ocidentais. E o que eles realmente dizem que é o objetivo aqui? Porque, novamente, Starmer está falando sobre uma coalizão dos dispostos. Macron diz que não se importa com o que Moscou pensa sobre os pacificadores europeus, mesmo que a Rússia os ataque. Além de bater no peito, isso é para tentar sabotar o acordo de paz? É para tentar tornar a Europa relevante, elevando sua voz e aumentando as apostas? Ou eles estão realmente se preparando para a guerra sem tropas suficientes? Eles têm alguma percepção ou lhe dizem algo que faça qualquer uma dessas coisas parecer racional? Não. Duas vezes na última semana, ouvi uma vez de um oficial e outra de um pensador sênior na Europa a declaração: "Oh Jeff, por que você leva tão a sério esses protestos sobre a ampliação da OTAN? Sabemos que a OTAN não vai se expandir para a Ucrânia." Ouvi isso duas vezes na última semana. Voltei e olhei para isso. Não há dúvida de que há dezenas. Coletei cerca de 20 declarações de alto nível nos últimos meses em que foi afirmado solenemente que a OTAN se expandirá para a Ucrânia. Então, de acordo com o que ouvi duas vezes na semana passada, as declarações públicas são apenas mentiras e as declarações privadas são muito diferentes. Perguntei ambas as vezes, qual é o propósito dessa mentira pública? I asked both times, what's the purpose of this public lying? This is a degradation. Isso é uma degradação da democracia e muito perigoso, na minha opinião. Sinto que não ouvi uma boa resposta para isso. São os europeus astutamente incitando medo para aumentar o orçamento de defesa? São os europeus tentando se tornar figuras heróicas porque carecem de apoio público em seus países? É preguiça, porque temos o artigo 10 do Tratado da OTAN, que afirma uma porta aberta para que ninguém possa dizer o contrário? É ingenuidade? Para mim, é mentira. Em particular, dizem uma coisa e em público dizem outra. Esse tipo de mentira pode nos matar a todos, na minha opinião. Os líderes deveriam dizer a verdade. Leaders should tell the truth. Really, I'm not talking about Na verdade, não estou falando sobre uma manobra militar tática do amanhecer ao entardecer. Estou falando sobre uma política de alto nível que é declarada e reiterada. Se eles acreditam, em particular, em algo diferente do que estão dizendo em público, eles absolutamente precisam parar de mentir. Se realmente acreditam que a OTAN vai se expandir,
precisam examinar suas cabeças, francamente, porque não entendem nada do que está acontecendo. Minha opinião é que eles estão mentindo. Estou ciente de que políticos mentem, mas mentir sobre algo de tal gravidade e consequência, e de forma tão repetida ao longo de décadas, mesmo no contexto de guerra e do risco de guerra nuclear, é inaceitável. War and risk of nuclear war is unacceptable. Agree. Ótimo. De qualquer forma, já tomei muito do seu tempo, então, professor Sachs, é sempre um grande prazer falar com você. Igualmente. Likewise. Thanks so much. Bye-bye. Obrigado pela sua percepção. Muito obrigado. Tchau. Em 2021, continuamos reiterando que a Ucrânia iria se juntar. Continuamos dizendo isso repetidamente. Você acreditou nisso? Então nossos diplomatas estão mentindo? Sim, sim. Esse é o mundo real, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o mundo real. Espere um segundo. Nossos diplomatas estão mentindo o tempo todo, mas os russos deveriam confiar neles quando oferecem garantias.